O que é socialismo? Vocês não sabem o que é socialismo? Hoje vocês irão saber o que é socialismo. Então, peraí, se vocês não me conhecem, meu nome é Francine Garcia e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se vocês não são inscritos, se inscrevam para poder estar por dentro de todos os vídeos que ainda irão vir aqui no canal, ok? Então, Fran, o que é socialismo? O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial, baseado sobretudo no princípio de igualdade e corrente socialista. Então, emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época. De uma forma geral, quando falamos em socialismo, frequentemente associamos o termo à corrente marxista. Mas essa não é a única forma de socialismo existente. A partir do século XX, ocorreram no mundo várias tentativas de implementação de regimes socialistas. Atualmente, alguns países afirmam apresentar um sistema baseado em tais princípios. Mas será que eles são mesmos socialistas? Descubra então como funciona o socialismo, quais são seus principais pensadores e de que formas essa doutrina se apresenta no mundo contemporâneo. Então, como surgiu o socialismo? Como que ele passou a existir? Bom, no final do século XVIII, a Europa passava por um processo que gerou mudanças em todas as esferas da sociedade, a Revolução Industrial. Essa revolução não só modificou a economia dos países europeus, mas também causou grandes transformações sociais. Com a modificação dos meios de produção e, por consequência, o surgimento do ambiente febril, o sistema capitalista entrava em uma nova fase. Ele deixava de ser o capitalismo comercial, mantido desde o século XV, para assumir a forma de um novo capitalismo industrial. Com essa crescente expansão das indústrias, as cidades rapidamente, sem qualquer planejamento, ao mesmo tempo, muitos trabalhadores migraram do meio rural para as cidades, onde a produção febril empregava a maior parte de mão de obra. Enquanto isso, a sociedade europeia se dividia entre dois grandes grupos. De um lado, um proletariado que nada possuía além da própria mão de obra, e do outro, uma classe burguesa que detinha a maior parte da riqueza produzida. Essa segregação social se refletia na organização da cidade, com os trabalhadores pobres sendo deslocados para as margens da área urbana, onde predominava essa miséria. Esse novo proletariado febril encontrava-se sobre as mais duras condições de trabalho, onde não existia qualquer meio legal de proteção. Os salários eram baixos e as jornadas diárias de trabalho chegavam até 16 horas. Não possuíam direito a nenhum dia de descanso. Não existia limite de idade. As crianças trabalhavam desde cedo e os idosos não tinham direito à aposentadoria. Além disso, contavam com péssimas condições de segurança no ambiente de trabalho. Neste contexto de pleno desenvolvimento do capitalismo, mas ao mesmo tempo de rápido aumento da miséria, alguns intelectuais passaram a buscar alternativas que pudessem melhorar esse cenário social. Foi em resposta a esses problemas que pensadores criaram, então, a teoria socialista como um caminho para organizar uma sociedade onde não houvesse desigualdade. Os primeiros pensadores dessa corrente foram Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, cada um à sua maneira. Esses autores fizeram parte da primeira forma de apresentação da ideologia socialista, mais tarde denominada socialismo utópico. Posteriormente, surge o socialismo científico, tendo como teóricos mais notáveis os alemães Friedrich Engels e Karl Marx. Mas, Fran, o que é socialismo utópico? Fran, me explica. Socialismo utópico foi a primeira corrente socialista desenvolvida durante a primeira Revolução Industrial. Um de seus grandes estudiosos foi o filósofo e economista francês Claude-Henri de Rouvroy, mais conhecido como Conde de Saint-Simon. Para ele, era importante que as classes prósperas entendessem que melhorar as condições das vidas dos mais próximos implicaria na melhoria de suas próprias condições de vida.
Assim, o objetivo das instituições sociais seria o de melhor intelectual, moral e fisicamente as condições da classe mais pobre e numerosa. Tudo isso através do progresso industrial e científico. Saint-Simon foi um crítico do tripé de dominação social, formado pelo clero, a nobreza e os militares. Diferente de outros pensadores socialistas, não defendia o fim da propriedade privada e nem a revolução como caminho para a reformulação da sociedade. Além disso, Saint-Simon era favorável a uma forte interferência do Estado sobre a economia. Outro teórico do socialismo utópico foi Charles Fourier. Ele propôs a criação da sociedade comunitária e independente. Ainda que dentro da sociedade capitalista, essas comunidades viveram isoladas da sociedade. Dependeriam do capital privado e não buscariam igualdade absoluta. Nelas haveria incentivo à eficiência industrial. E apesar de existir diferença de renda, esses rendimentos não seriam tão destonteantes. A comunidade idealizada por Fourier tornaria todos mais felizes e resultaria em um aumento da produção. Ainda assim, Fourier nunca conseguiu colocar sua comunidade ideal em prática. Assim como Fourier, Robert Owen também idealizou a criação de comunidades independentes, dentro de uma sociedade muito maior. Contudo, suas comunidades visaram a igualdade absoluta, onde a única hierarquia era baseada na idade. Nelas, a unidade de troca seria a hora de trabalho. Diferente de Fourier, Owen conseguiu colocar sua comunidade em prática. Nela, os empregados eram pagos com altos salários e trabalhavam menos horas do que em outro lugar. Além disso, os trabalhadores eram sustentados por Owen durante as crises econômicas e os sócios recebiam um valor limitado de lucros, aplicando o resto do dinheiro na melhoria da comunidade. Contudo, as comunidades de Owen só funcionavam sob sua supervisão. Com o tempo, as brigas internas e entre seus sócios levaram essas comunidades ao fim. Os socialistas utópicos enxergavam a indústria como o caminho para o desenvolvimento econômico e, com isso, para a melhoria de vida da população. Diferente dos socialistas científicos, não defendiam o fim do sistema capitalista como um passo necessário para se atingir uma sociedade justa e igualitária. As formulações destes socialistas eram modelos idealizados da sociedade, por isso o nome de socialismo utópico. Marx criticou esse sistema ao apontar que apenas os socialistas utópicos apresentavam ideias de uma sociedade mais justa e igualitária. Não mostraram os instrumentos e métodos necessários para que esses objetivos fossem atingidos. Agora a gente vai sair do socialismo utópico e vamos entrar no socialismo científico para vocês poderem entender. Tá bom? Então, o socialismo científico ele foi criado no século XIX, pautado em uma análise histórica e científica do capitalismo. Por ter como pensadores Friedrich Engels e Karl Marx, o socialismo científico é muito conhecido como marxismo. Segundo Marx e Engels, em todas as épocas históricas, a sociedade foi marcada pela luta de classes, sendo essas relações caracterizadas pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma oprimida. No sistema capitalista, essas classes são representadas respectivamente pelos proprietários privados do capital e, portanto, os donos dos meios de produção e, do outro lado, por uma massa assalariada sem posses, que dispõe apenas de sua força de trabalho. O marxismo enxerga o proletariado como a única classe social capaz de destruir essa forma de exploração do homem pelo homem, através da destruição do capitalismo. Isso teria alcançado quando os proletariados chegassem ao poder, através da revolução. Ao atingir o poder, os trabalhadores eliminariam as desigualdades, abolindo as classes sociais e tornando a sociedade igualitária. Quando isso acontecesse, estaria assinalada a passagem do socialismo para o comunismo. Além de propor a extinção das classes sociais através da revolução, o socialismo científico defendia ainda a socialização dos meios de produção. Todas as formas de produção, como as indústrias, por exemplo, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Com isso, a riqueza deixa de ser concentrada nas mãos de uma minoria privilegiada. A abolição da propriedade
privada e controle do Estado sobre a divisão igualitária de renda. Economia qualificada e todos os setores econômicos passam a ser controlados e dirigidos pelo Estado, que determinará os preços, os salários e a regulação do mercado como um todo. Fran, atualmente, existem países que se declaram socialistas? Bom, existem países que se autodeclaram socialistas, apesar do assunto ser bastante controverso. Mesmo que muitos deles ainda sigam alguns princípios socialistas, é notável a influência do sistema capitalista em seus sistemas. Sobretudo, na esfera econômica, confira agora quais são os países que adotam os princípios socialistas atualmente. Vamos começar com Cuba. Cuba talvez seja o exemplo mais conhecido de socialismo moderno. Instaurado no país desde a Revolução de 1959, o sistema cubano ainda mantém muito de seus ideais socialistas, como a busca pela igualdade e centralização dos serviços nas mãos do Estado. O país já demonstra muitos indícios da economia capitalista, como a indústria do turismo e o comércio externo. Ainda que limitado pelo embargo econômico desde o fim de 2015, Cuba tem protagonizado uma reaproximação dos Estados Unidos. China. O socialismo foi implantado na China em 1949, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O país manteve estreita relação com a União Soviética até a década de 1960. Mas a partir dos anos de 1960, começou a adotar aspectos capitalistas na economia, por apresentar uma estrutura política baseada no socialismo. Mas o sistema econômico capitalista, a China se define como um socialismo de mercado. Terceiro país que vamos abordar é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte surgiu a partir da fragmentação da antiga Coreia em 1948, quando se originaram dois países, um com um sistema socialista, apoiado pela União Soviética, e uma nação capitalista, apoiada pelos Estados Unidos. Com uma economia baseada na indústria pesada e na agricultura mecanizada, o sistema coreano possui rígido controle político, mas se nota o crescimento de um mercado privado. Mudanças recentes permitem ao agricultor vender um excedente da sua produção na Coreia, além de poder revestir os lucros ou gastá-lo. A adoção dessas e outras práticas de mercado surgiu como um mecanismo de sobrevivência diante da fome, e alguns representantes do governo dizem que é uma medida momentânea enquanto o país não consegue produzir os bens de consumo necessários. Mais um país que a gente pode estar abordando é o Vietnã. O Vietnã adotou o regime socialista em 1976, após a conhecida guerra contra os Estados Unidos. Nos anos de 1990, o governo realizou reformas em sua política econômica, adotando um sistema semelhante ao chinês. Assim, o Vietnã, que até então possuía uma economia baseada na agricultura, expandiu seu setor industrial, registrando o maior crescimento econômico do Sudeste Asiático nos últimos anos. Após atrair capitais estrangeiras, o país passou a integrar o grupo dos novos tigres asiáticos, ainda que mantenha um sistema político socialista. O socialismo é uma doutrina que defende, contudo, a igualdade entre todos. Você acredita que o socialismo é uma boa opção? Se vocês acreditam que o socialismo é uma boa opção para vocês, é uma doutrina muito boa, uma doutrina econômica maravilhosa, vem aqui nos meus comentários e deixa a sua opinião aqui. Lembrando que aqui no meu canal tem vídeo de quarta e de domingo, eu espero vocês aqui. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo sobre o que é o socialismo.